Pessoal, vamos lá então, né? Dar continuidade, né, Beira? Vamos continuar. E aí, Beira, depois que você teve esse período, né, que você meio que ficou meio longe da igreja e tal, Sim. aí a sua mãe organizou lá, como é que fala? Fugiu o termo agora, ela armou, né? Ela armou pra você. Praticamente isso. Ninguém tira da minha cabeça que isso aconteceu, cara. Sua mãe acho que foi lá na juventude da igreja e falou, ó, meu filho vem aí, ele joga bola. Pode ser. A mãe tem uma sabedoria incrível, né, cara? Sim. Mas foi interessante, porque foi uma época da vida assim que a gente... nós passamos muita necessidade, Toninho. Passamos muita necessidade. Você trabalhava em que nessa época? Bom, eu cheguei em São Paulo em 67. Eu cheguei já assim, eu trabalhando na roça. Eu fui ajudar o tio carregatora, pra você ter uma ideia. E aí chegamos lá, aí tinha uma senhora que morava perto de casa lá, ela tratou de acertar a documentação nossa, carteira de trabalho, essas coisas, identidade que a gente não tinha, né? Documentação básica. Isso. Aí começamos, aí ela mesma arrumou um emprego pra gente numa metalúrgica perto de casa. Uhum. Naquela época eu recebia o meu salário, vinha dentro do envelope, eu chegava a entregar o envelope fechado pra mamãe. E bem dinheiro. Dinheiro purinho. Uma pergunta que não quer calar. Você pagou terno? Paguei, oxa, morena. Eu fiquei bonita, fiquei parecendo filho de alfaiate, velho. E aí começou a cantar no coral. Aí comecei a cantar no coral. Mais faceiro que ganso novo. Fiquei igual pintinho no lixo. Que legal. E aí, sua primeira experiência, então, com música, você participando na igreja, foi no coral? Foi no coral. Agora, a primeira ouvindo foi o quarteto. Primeira vez que eu ouvi... primeira vez que eu ouvi um quarteto, eu tinha 9 anos, estava sentado na primeira igreja batista de Birigui. O que você sentiu quando você ouviu o quarteto a primeira vez? Sabe por que eu pergunto? Porque eu lembro que quando eu tinha 12 para 13 anos, eu também fui para a igreja nessa época, né? Uhum. E eu ouvi o coral cantando. Era um coral pequeno, mas eu nunca tinha visto o mar. Tá? Nunca tinha visto o mar. Eu fui conhecer o mar com 18 anos. Certo. Foi num congresso de jovens em Santos, na época. Conheci o Henry Feyerabend, a Del Delker, né? Fui convidado para ir na plataforma, sentei do lado deles, sabe? Foi uma honra, né, para mim. Jovem, né? Inexperiente e tal. Mas por que eu cito o mar e o coral, né? Porque para mim, cara, ouvir o coral cantando, ouvir a harmonia das vozes, apesar de eu nunca ter visto o mar, eu imaginava as vozes como se fossem ondas do mar, né? A harmonia, aquela a modulação, entendeu? Eu imaginava como se fossem ondas do mar. Não sei por que eu fazia essa relação. Entendeu? É interessante, né? Não, cara, eu nunca entendi isso. Deve ser coisa do meu inconsciente, alguma coisa assim, né? Mas era uma relação muito forte que eu fazia da harmonia das vozes, as mudanças de harmonia, as notas, né? Com as ondas do mar, apesar de eu nunca ter visto o mar. E aí eu pergunto para você, qual foi a sua sensação quando você ouviu o quarteto a primeira vez? Rapaz, assim foi aquela música, deixa eu ver se eu lembro qual foi a música. Se eu não me lembro, foi essa música aqui, ó. Cristo fiel, amigo. Nossa, muito linda. Coisa linda, cara. E foi desse quarteto que você ganhou o microfone, do baixo? Do baixo. Silas Freitas, meu amigo, mora em Cuiabá. Baixaço, cara, bom pra caramba. Tem um monte de quarteteiro aí que conhece ele. Tem um bando que conhece. A Luísa conhece bastante ele e outras pessoas que conhecem muito bem ele. Que legal. O Silas é um parceiro. E lá foi a sua paixão pelo quarteto. Foi. E no coral, como é que foi a experiência no coral? No coral foi bom, Toninho, assim, porque eu comecei a aprender as primeiras posições das notas, mudar de uma nota para outra. Olhando a partitura. Meu cunhado foi me ensinando isso, eu devo isso a ele, né? Aí depois eu cantei um tempo no coral, só que não era a minha praia. Eu queria montar um quarteto, era o Guilherme falar mais alto no meu coração. Aí foi que nós juntamos, o Elias Vicente, que já falecido, o Ananias, que é meu cunhado,
e o Paulinho, que é primo da minha esposa, já falecido, pastor Paulo Lopes Barbosa. E aí montamos o quarteto ali e começamos a cantar. E você iniciou no quarteto cantando que voz? O barítono. Barítono? Barítono. Eu pergunto isso porque talvez você não esteja habituado, né, com como é que fala? Com os naipes das vozes, né? Mas o quarteto, o masculino, que é o que está em pauta aqui, ele é composto de 4 vozes, mas não é só 4 vozes, não são só 4 pessoas cantando, né? São 4 naipes de voz. Sim. O primeiro tenor, que é a voz mais aguda, né, mais fininha. O segundo tenor, que é a menos intermediária. O barítono também, que é intermediário, mais grave. E o baixo, que é a voz mais grave. Tá? Então o Bira já começou. Eu também pergunto isso porque quando eu comecei em quarteto, eu comecei com o primeiro tenor. E depois eu fui para o barítono. Mas teve uma época que eu fiz baixo também. Você vê como a voz da gente ela é moldável, né? Sim. Mas eu na verdade, eu cantei o barítono nesse quarteto do Vozes Celestes. E desse quarteto, tinha um quarteto em São Paulo na época, muito bom quarteto, inclusive acho que gravaram 2 ou 3 LPs, eu não gravei nenhum com eles. E aí eles eram de Medeiros Neto, na Bahia, vieram embora para São Paulo, só que o barítono não podia vir, tinha a família lá, eu não sei por que cargas d'água não podia vir, tinha um problema na perna, inclusive já faleceu ele, Hermógenes. Eles me convidaram para cantar com eles, aí eu fui cantar com eles. Inclusive 3 deles estão vivos ainda. Olha só. O primeiro tenor, o pastor Ezequiel, já faleceu. Pastor Osiel é vivo ainda, que era o segundo tenor. Pastor Juarez Rocha, que é o baixo, estão vivos e eu. Que legal. Como é que era o nome desse quarteto? Quarteto Gileade. Gileade. Hoje nós temos um Gileade também. Sim. Né? Faz muito sucesso, né? Agora eu vou atravessar um pouquinho aqui, porque essa aqui vale a pena. Vale a pena. Não foi eu quem inventei isso, não. Quem me falou foi o próprio Jabes. Do Gileade atual. O Gileade atual. Eles começaram o quarteto Gileade ouvindo músicas do Quarteto Prelúdio, ouvindo músicas do Quarteto Sonância, da qual eu sou um fundador, e existe até hoje. O Sonância? Sim, existe até hoje. Está com 45 anos mais ou menos o quarteto. Existe até hoje, sou um fundador. Cantei com o Prelúdio. Então você vê, ir de fazer discípulos, né? Exatamente. Isso quem me falou foi o Jabes. Eles começaram o Quarteto Gileade dessa forma, né? Interessante, então, né? O primeiro quarteto foi o Vozes Celestes. Vozes Celestes. Tinha 18 anos. 18, por aí, né? Sim. O segundo quarteto foi o Gileade, em São Paulo. E o terceiro foi o Sonância. O Sonância. O Nivaldo morava no Rio de Janeiro. Aí ele foi transferido para São Paulo por uma empresa lá. E ele chegou e começou a frequentar a Igreja Batista de Pinheiros. E meu cunhado era o pastor em Pinheiros. O pastor Francisco Ferreira Lopes. Era o pastor lá. Aí ele sabia que eu gostava de quarteto. Sabia que o meu cunhado Manuel, irmão dele, gostava também de quarteto. Aí foi e falou com o Nivaldo. Nivaldo, eu falo para todo mundo que ele é meu irmão preto. O Nivaldo ele é diferenciado. E aí ele falou com o Nivaldo, eu tenho meu cunhado e meu irmão que são apaixonados por quarteto. Aí juntou um primo meu também. Aí juntamos e formamos o Quarteto de Sonância. Isso se eu não estiver muito enganado, foi lá pelo ano 76. Aí nós começamos do Quarteto de Sonância, depois em 80 gravamos o LP Carruagem para o Céu. Em 80 você gravou então o primeiro LP? Primeiro LP. Com o Quarteto de Sonância. Quarteto de Sonância. Que legal. Como foi a experiência de entrar no estúdio a primeira vez? Tinha uma tremedeira. Aquele cortador de toras, né? Que carregava toras lá no Mato Grosso. Naquela época também, nem igual que hoje tem computador ali, que é uma moleza, né, filho? Naquela época o cara pegava aquela cinta do gravador e ele chegava e cortava a cinta enviesada, assim, depois colava ela aqui assim, ó. Você imagina... trabalho, né? Era um trabalho artesanal. Não. Aquilo ali é trabalho para louco, né? Aquilo ali era negócio de biruta.
E ele fazia isso. E como é que foi para você, assim, a experiência de entrar no estúdio? Canto em quarteto, né? Estou gravando o meu primeiro LP, o famoso long play, né? Você sabe que... Aqueles discos de vinil, aquelas bolachonas, né? Ué. Eu tenho até guardado até hoje aí, ó. Qualquer hora eu posso mostrar para você. É interessante, cara. É assim, um negócio assim... diferente, né? Uma coisa diferente. Uma coisa que eu falei, mas meu Deus, eu nunca... nem sei de que se trata. Eu não tinha conhecimento nenhum. O impacto não foi muito grande, porque eu nem imaginava. Eu não sabia o que ia acontecer. E é interessante, Toninho. Olha, rapaz, é tanta coisa, tanta história, cara, tanta coisa linda, cara. E eu me lembro que quando nós gravamos esse LP, eu não tinha a mínima ideia de onde isso iria alcançar. Uhum. Um dia, nós estávamos em São Bernardo do Campo. Uhum. Eu já estava morando aqui em Londrina, com o Quarteto Louvor e Celeste, aqui de Londrina. Cantando com eles, nós estávamos fazendo uma programação da Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. Vamos só dar um parênteses aqui. Louvores Celestes era um quarteto de Londrina. Esse é de Londrina. Tá. O de São Paulo era Voz Celeste, mas Celeste. Logo terminou também. Em 69 terminou também. Tá. E você, quando veio para Londrina, você fundou o Louvor Celeste? Não. Ou você entrou no Louvor Celeste que já existia? Eu vim para cá. Saiu do Sonância e veio para cá. Isso, porque não tinha como eu ir para lá direto, né? Sim. E o quarteto tinha bastante compromisso, eu não tinha como. Eu sei que eu fui mais, acho que 1 ou 2 anos, aí não deu certo, estava ficando muito dispendioso. Era muito mais difícil, né? Aí aqui a primeira igreja aqui tinha um grupo que chama Conjunto Canaã. Existe até hoje. Uhum. E aí eu conheci eles um dia, eles estavam cantando na praça, eu não tinha nem trazido minha família para cá ainda. Conheci os caras, fui conversar com eles, e acabei fazendo amizade com eles e tal. Eu sei que eu fiquei com eles mais ou menos 1 ano. Ensaiando eles e cantando com eles. Desculpa, voltando à história de São Bernardo, que você disse que aconteceu uma história legal com o Quarteto Sonância. Consonância. Não, aconteceu com o Louvor Celeste. O Louvor Celeste foi cantar em São Bernardo. Sim. E lá na casa desse irmão, nós estávamos conversando, né? E eu falei para ele, ô João, ele é um baixotinho, chama ele de Joãozinho. Joãozinho, vem aqui. Você disse que gosta tanto de quarteto, você tem alguma coisa de quarteto? Ele falou, tenho. Aí ele foi lá e tirou um LP do Sonância, Carruagem para o Céu. O quarteto que você tinha... Que eu tinha lá em São Paulo. Gravado. Que eu tinha gravado em São Paulo. Olha só, rapaz. Aí ele pegou, trouxe assim. Falei, Bira, ele falou, Bira, ó, cara, um sonho da minha vida era conhecer esses caras. Não acredito. Desse jeito. Eu falei, verdade, João? Faz tempo que você tem esse LP. Na frente de ali. Não, cara. Quem gosta de quarteto sabe disso, né, pessoal? O cara, quando é apaixonado, é complicado. Aí, cara, ele pegou aquele LP assim, pro meu sonho é conhecer esse quarteto. Eu falei, João, faz tempo que você tem esse LP? Ele falou assim, bicho, rapaz, faz tempo pra caramba. Eu comprei esse LP em 81, rapaz, na Bom Pastor. Eu falei, poxa, João, que legal, cara. Você sabia que eu estou na sua casa desde 1981? Estou dormindo aqui nesse caixotinho aqui, pô. Ele olhou pra mim assim, cara. Você tá de brincadeira. Eu peguei e falei, aqui sou eu. Ele começou a chorar, cara, de emoção. Que coisa, cara. Começou a chorar, chorou. Eu nunca tinha olhado na capa. Não, ele tinha olhado, mas a minha fisionomia estava muito diferente já, né, pô? E às vezes a pessoa não relaciona também, né? Sim. A foto com o personagem que está ali, que ele talvez nunca imaginou. Exatamente. Que ia conhecer. Né? E aí, camarada, ele me pega, ficou tudo feliz da vida. Eu falei, Bira, o meu sonho era trazer esse quarteto na minha igreja. Eu falei, não, você vai trazer sim. Aí liguei na hora. 37815849, telefone rival da casa. Tá você. Negão, negócio é o seguinte, ó, tem um cara aqui que um dos primeiros LPs que ele comprou foi de Sonância. O sonho dele é conhecer o quarteto de Sonância. Fala com ele, acerta com ele e vocês vão cantar aqui. Nossa, ele ficou todo feliz da vida. Aí o Nivaldo falou com ele, já acertaram e foram cantar lá. Legal. Nessa época você já não estava mais na Sonância? Não, eu já estava aqui, não, já estava no Louvor Celeste, né? Tá na Louvor Celeste. Que legal, hein? Eu tenho outra história dessa aqui também, muito interessante, né? Nós estávamos lá em Rondônia, na casa de um amigo meu, e ele começou a solfejar essa música aqui, ó.
Negro e mal foi meu caminho, sem Jesus no coração. Ele começou a solfejar essa música, né? Eu falei, Ezequias, esse cara que apresentou o Quarteto de Sonância para Rondônia, devo muito para ele. Meu irmãozão, velho. E eu falei, Ezequias, quando você gravou essa música aí? Ele falou, não, cara, eu tenho um LP aqui. Eu tenho um LP, esses caras, eu sou fã desses caras e eu gosto muito dessa música. Eu falei, deixa eu ver o LP. Na hora eu liguei a situação. Ele pegou, mostrou, falei, faz tempo que você tem, Ezequias? Falou, rapaz, eu comprei esse LP aqui em 1980. E esse LP ficou uns 6 meses para chegar na minha casa. Eu achei que eu tinha perdido meu dinheiro. E quando foi um dia, o pastor mandou entregar o LP aqui. Eu falei, Bom Pastor, para quem não sabe, né, era uma gravadora assim, muito famosa, né? Muito famosa. Era do Luiz de Carvalho? Não, era do filho dele, né? Era do Elias, né? Então. E aí, cara, eu sei que eu peguei, eu falei, caramba, Ezequias, você deixa esse LP aqui dentro, depois você me põe para dormir aqui, pô. Aí ele começou, como assim, né? Eu falei, pô, aqui sou eu, Ezequias. Nossa, ele me deu um abraço, rapaz. Deu um abraço, aquele nos olhos dele merejou e tal. Falou, pô, Bira, nunca na minha vida imaginei que um dia um cara ia conhecer você, cara. E eu sei que nós temos amizade. Eu conversei com ele na semana passada. Um cara muito espetacular, cara, sensacional. Que legal. São as histórias que a gente tem assim, né? Por isso que eu falo para todo mundo, gente, você que tem quarteto, você que canta, faz um sacrifício, grava alguma coisa, ou grava um CD, entendeu? Porque você não sabe o alcance que isso tem. Exatamente. O Master tem CDs no Japão, nos Estados Unidos, na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, no Chile, no Japão, falei Japão. Não dá para ter a dimensão de onde vai. Você não tem. E hoje, no Canadá, na Inglaterra. Hoje com a internet, então, só para dar um... Bom, com a internet então... Dar um spoiler aqui, né? Mas o Quarteto Master tem um canal oficial no YouTube. Sim. Né? Nós praticamente acabamos de inaugurar o canal, né? Tá em crescimento e tal. Mas você pode procurar no YouTube Quarteto Master Oficial. Já tem vários se inscreva vídeos, lá. Tá? Pode se inscrever, deixar o like, seu comentário, né? E tem vários vídeos e nós vamos colocar sempre mais materiais lá do Quarteto Master, tá bom? Já a gente volta com mais histórias aqui do Bira. Bate, não vai ficar até amanhã aqui.